tá? Ele que é do PL aqui de Maceió, e o assunto é a situação da educação aqui na capital e principalmente os desafios do Plano Municipal de Educação. Se você não está sabendo, vai ser discutido esse plano lá na Câmara de Vereadores, e quem assume a presidência da Comissão da Educação é exatamente o vereador Leonardo Dias. Leonardo, você passou lá no seu primeiro mandato fazendo várias fiscalizações na área de saúde. Você dedicou uma parte do seu mandato, o primeiro mandato, a esse tema. E agora você pega outro mais desafiador ainda, que é a questão da educação. Que dados já têm chegado até você por meio da sua assessoria que lhe alegram ou lhe preocupam neste momento? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. E bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Mix. Como você bem disse, Marcos, assim, o primeiro mandato a gente visitou todas as unidades de saúde, né, conhecendo de perto a realidade, a deficiência, a necessidade de mais médicos, de melhorar a estrutura, mas a gente também visitou cerca de 40 escolas. Nós temos 139 unidades educacionais em Maceió e a gente visitou 40. Então já tinha uma boa bagagem nesse sentido de conhecer essa realidade. A gente assume agora a presidência da Comissão de Educação, que não é somente educação, é educação, cultura, turismo e esporte. É uma comissão que trata diversos temas de importância, inclusive da maior indústria de Maceió, que é o turismo. E a gente tem uma missão aí grande, né, esse ano, que a gente deve receber o Plano Municipal de Educação, que é o plano que é feito de 10 em 10 anos e se discute as metas, quais são os objetivos, as dificuldades que precisam ser superadas para que a nossa educação realmente avance. A pandemia veio nesse meio de 10 anos, né, do plano que foi feito em 2015, 2016, e ela representou um grande desafio e um grande problema para a educação. As crianças foram as primeiras a sair e as últimas a retornarem às salas de aula. O déficit educacional gerado por isso foi muito grande. Isso se refletiu no IDEB, nas nossas notas do IDEB. Então, a gente tem um desafio de recuperar esse tempo perdido, né, e de promover realmente uma educação de qualidade. Essa educação passa, obviamente, pela universalização da educação, que é um desafio, quando a gente tem um déficit muito grande para creches hoje. Né? Nós tínhamos um déficit de 50 mil, hoje nós temos um de 40 mil, com os gigantinhos a gente conseguiu avançar muito, mas ainda tem 40 mil crianças fora da sala de aula nas creches, e isso gera dificuldade, inclusive econômica, né? Porque os pais não conseguem trabalhar, têm dificuldade de tocar a sua vida, porque tem a criança ali que precisa dar atenção a ela. Nós temos deficiência também em algumas séries específicas, né? A gente tem um ensino fundamental 2 que é meio compartilhado com o governo do estado. As séries mais altas do fundamental dependem muito da oferta do estado também, então o município precisa avançar nisso. Além disso, nós temos problemas estruturais grandes que precisam ser resolvidos. A gente tem um problema que é muito grave aqui no Nordeste, que é o calor na sala de aula. Isso baixa o rendimento do aluno, baixa a concentração. É muito difícil para o professor ficar ali em pé, falando o tempo inteiro, gesticulando, num calor absurdo. E isso não é tão fácil de resolver, porque não é só comprar o ar-condicionado. Isso a prefeitura tem feito. Mas os nossos prédios são geralmente alugados, com fiação antiga, precisa ser adaptado. A Equatorial precisa da estrutura necessária de rede, que muitas vezes não tem. Então, são desafios estruturais, desafios de universalização, desafios também dos professores. A gente tem carência de professores, aí recorre a contratos de horistas, que não é uma relação de trabalho, vamos dizer assim, a mais indicada. Né? Então precisa também ser superada essa questão. Passará também naturalmente sobre a qualificação dos professores. Enfim, são muitos desafios que estão impostos, né? E que a Comissão de Educação precisa fazer esse diagnóstico, né? Durante esse tempo de discussão do plano, para poder contribuir, vamos dizer assim, corretamente na execução dessa lei que deve ser aprovada, se não esse ano, no início do próximo. Vai depender aí da chegada desse plano lá na Câmara de Maceió. Então, quanto tempo espera-se que dure essa fase de discussão? Então, eu acredito que normalmente, Thaís, um projeto de lei demora em torno de 6 meses, ou um pouco mais do que isso, para estar pronto para ir para o plenário, né? Eu acho que o meu desafio, o Marcos conhece um pouco, o Marcos assessorou lá,
Em 6 meses a gente está com esse plano pronto para ir para plenário. Vai depender muito agora da chegada dele na casa, né? Então a gente tem alguns encontros já marcados com o secretário de saúde, já teve com ele, de educação, justamente para que a gente possa ser célere nisso. E até mesmo que é o seguinte, que o plano já chegue sendo de conhecimento da própria comissão. Né, o que é que vai vir? Isso vai antecipar também esses trabalhos, né? Então o objetivo da casa é aprovar rapidamente para que não haja prejuízo. Agora, um detalhe importante, o Leonardo, que é o fato de que você tem um plano municipal que tem que ser elaborado em consonância com a discussão nacional. E estadual. Esse equilíbrio, como é que funciona? Então, é um diálogo de parlamentos? Exato. E isso me facilita até, né? Porque hoje eu tenho uma articulação muito boa com parlamentares, eu tenho um costume de ter pautas nacionais, né? Então a gente deve participar também das discussões quando se chegar no Congresso, né? Para que a gente possa já ir, vamos dizer, alinhando esse desenvolvimento, né? Então, assim, é um plano que depende do estadual e depende também do nacional, não é isolado. E são todos os municípios do Brasil que vão aprovar esse plano, né? Então não é só Maceió. A gente está falando aí de todos os municípios brasileiros vão ter que se debruçar sobre essa temática, cada um dentro da sua realidade, das suas dificuldades, né? Para que o Brasil possa realmente ter a educação como seu pilar. Essa construção desse plano, a educação ela é pensada de maneira integrada, né? Então, a construção desse plano, ela deve prever metas e perspectivas para melhorar o ensino, tanto na rede municipal, quanto, de maneira geral, o IDEB daqui de Alagoas. Tem essa meta, vai ter essa meta, essa previsibilidade, né? Sim, então, hoje o plano ele tem 20 metas, né, com algumas estratégias. Normalmente, hoje que está em vigor é assim, dessa forma. Né? E aí a gente precisa pensar tanto a educação particular, que também faz parte, né, da educação brasileira, quanto, como eu digo, aquelas porque a educação ela funciona tripartite, né? Então cada um tem a sua responsabilidade, podendo atuar ajudando o outro ente, né? Então a União ela tem prioritariamente o ensino superior, o técnico, aí você tem o Estado com o ensino fundamental ou com o ensino médio e o município com o ensino fundamental, né? Então, basicamente, e o ensino infantil. Mas, como eu disse, assim, a gente precisa estar alinhado, porque hoje, por exemplo, o município depende muito do auxílio do Estado no sentido do ensino fundamental às séries mais altas, 5º ao 9º ano. Né, onde a oferta do Estado ainda é muito significativa para o município de Maceió. Então, tudo isso precisa ser feito em consonância, né, e essa articulação ela vai ter que existir. Pois é, criar um plano, né, que obviamente influencia a próxima década é uma responsabilidade tremenda, né? E naturalmente, claro, os parlamentares precisam se debruçar sobre isso, porque os próprios índices, né, que vão servir de referência para a discussão, que são os índices medidos, né, a cada 4 anos, como por exemplo os índices do PISA, eles mostram um desempenho abaixo da média da OCDE. Como é que esses resultados também refletem na realidade educacional aqui de Maceió? Então, Marcos, como eu falei, né, assim, a gente teve um grande problema que foi a pandemia, onde reduziu muito a presença dos alunos na sala de aula. Já impactou, né? As crianças passaram praticamente 2 anos, né, 1 ano e meio aí sem aula. Né? Então, para recuperar isso, a alfabetização, o desempenho, demora muito tempo, infelizmente. Né? Então, todos os indicadores de educação, eles ficaram ou parados ou retroagiram. E para a gente recuperar esse ano, esses indicadores, leva um certo tempo. Você vai ter uma parte de uma geração que vai carregar esse problema. Exatamente. Infelizmente, né, a gente vai ter uma geração que vai ter sempre essa dificuldade. E hoje existe uma política da qual eu não concordo muito, né, que as pessoas precisam passar de ano de qualquer forma. Né? Então, a gente vê pessoas que ainda não estão alfabetizadas, indo para umas séries mais altas, chegando até o 3º ano, 4º ano, com dificuldade ali de interpretação de texto, saem dos ensino médios sem saber matemática corretamente, sem saber fazer uma redação corretamente. Enfim, a gente tem muitos desafios para superar. Né? Eu não sou muito favorável a essa política de que não, tem que passar de ano. E hoje os professores até se deparam com a realidade que os pais não aceitam que seu filho perde, né?
vão na escola, desafiam os professores, colocam a culpa nos professores. Então, os professores terminam até, muitas vezes, sendo pressionados a passar, seja pela direção, pelas secretarias, ou pelo governo federal, ou pelas famílias, entendeu? E termina passando de ano pessoas que não estavam preparadas para passar de ano. Na minha época de escola era normal uns 10%, 20% da turma ser reprovado no final do ano. Eu fui vítima dessa política nefasta do passado, né? Quem mandou não estudar direito. Mas tudo bem, eu fui vítima dessa política. Mas estou aqui, eu venci, eu superei, né? Ô Leonardo, quem são os outros parlamentares que terão um desafio com você? Claro que todos vão ter que se envolver, porque, sim, obviamente, o plano é uma discussão geral. Mas, naturalmente, na Comissão de Educação, que se debruçarão com mais intensidade. Então, a vice-presidência, a gente tem o Jonatas Romena, um professor, né, proprietário de uma escola particular, também vai colaborar muito. A gente tem na secretaria da comissão a Teca Nelma, nós temos também o Davi Empregos e a Janine Beltrão. São 5 membros, esses 5 membros, a Janine também já foi prefeita, sabe muito bem a realidade, a dificuldade. Tem um trabalho, Jequiá, inclusive, tem uma cidade... Ela colocou Jequiá no mapa nacional. Exatamente. Do IDEB, né? Exato, Jequiá é uma cidade que tem um desempenho educacional, vamos dizer, referência. Referência, junto com Coruripe. Coruripe e Campo Alegre também, né? Teve, enfim, uma sempre boas notas, experiências. Eu tive em Campo Alegre há um tempo atrás para conhecer o sistema de educação de Campo Alegre. Realmente não parece que você está numa cidade do interior de Alagoas, né? Eu visitei uma unidade educacional bastante importante, interessante, o método de ensino, a forma como eles trabalham, né? Então acho que a gente tem que aprender também com aquilo que dá certo. A Janine Beltrão, ela pode nos ajudar muito também dentro da comissão nesse sentido. Então é isso, vamos aguardar quando tivermos o plano aí concretizado, chamar de volta o vereador Leonardo Dias para bater esse papo aqui e falar, né, de pontuar as metas e agora estabelecendo prazos, né? Porque a gente gosta de saber quando é que a coisa vai realmente chegar à prática e quando é que a gente vai ter o reflexo do que está sendo agora avaliado e definido. Quero agradecer ao vereador Leonardo Dias aqui falando sobre os investimentos, as discussões, a situação da educação aqui em Maceió, principalmente os desafios que temos pela frente. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, Thaís, e obrigado também, Marcos. Um grande abraço a todos. Obrigado a você, né, que numa convivência nos últimos 4 anos teve a coragem de me conceder uma comenda que eu guardo com muito carinho. E, claro, é uma referência também da sua atividade parlamentar e também, claro, para o meu currículo, guardo boas lembranças dessa atividade nos últimos 4 anos. Siga seu caminho e qualquer coisa estamos aqui à disposição. Comenda muito merecida, por sinal. Valeu. Ele vai ficar se achando. Vamos lá, Thaís, vamos lá. Gente, 7h41, vamos para mais um recadinho aqui.